Bom, gente, para abrir os trabalhos aqui nesta quinta-feira, eu já tenho do outro lado da tela para conversar com a gente o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, Zé Reinaldo Carvalho. Zé Reinaldo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a comunidade que assiste ao programa Faixa Livre. Um meu abraço a todos. Grande abraço, eu quero agradeço muito aqui a tua presença, a tua participação, sempre nos atendendo aqui no programa para a gente falar um pouquinho sobre o cenário da política internacional e focar especialmente, Zé Reinaldo, nessa viagem que o presidente Lula fez lá à Rússia e também à China, né, onde ele passou mais de uma semana por esses países, realizando reuniões, celebrando também os 80 anos do Dia da Vitória, participou da cúpula da CELAC com a China, enfim, consolidou uma série de acordos. A primeira parte dessa viagem na Rússia, o Zé Reinaldo, o presidente participou, como eu citei aqui, das comemorações do aniversário dos 80 anos da vitória do exército soviético sobre a Alemanha nazista. Também esteve reunido com o presidente Vladimir Putin, fechou alguns acordos de cooperação em ciência e tecnologia, reforçou o compromisso brasileiro com o multilateralismo. Mas o que parece que mais rendeu nessa viagem do presidente foi a segunda parte dela, na sua ida à China, onde empresários acertaram investimentos da ordem dos 27 bilhões de reais no Brasil. Lula também se reuniu com o presidente Xi Jinping, participou da cúpula da CELAC com a China, como eu citei aqui, só que há uma avaliação, Zé Reinaldo, de que, apesar da relevância dessa viagem, dessa ida do Lula à Rússia e à China, não houve nada muito significativo acertado nesses encontros. Os investimentos chineses parecem tímidos aí diante do volume de recursos do comércio entre os dois países, enfim. Zé Reinaldo, eu queria te ouvir sobre essa viagem do Lula. Qual é o balanço que você faz dessa ida do presidente aos dois países, por favor? Muito bem. Bom, eu agradeço o convite, fico muito honrado sempre de estar aqui com você, Anderson, e com o seu público. Eu acho que precisa. O primeiro critério para analisar a visita que o presidente Lula fez à Rússia e à China é o critério político e, no caso de uma viagem internacional, geopolítico. Ali, tanto na Rússia como na China, foram discutidas as questões que correspondem às tendências atuais, às tendências contemporâneas da política internacional. Especificamente, a questão do protagonismo do Sul global, que é um polo importante no desenvolvimento disso que chamamos a multipolaridade. Igualmente, a gente tem que assinalar as discussões havidas entre Lula e os dois respectivos chefes de Estado relativamente ao tema do exercício do multilateralismo como método de política externa, assim como questões ligadas à promoção da paz e do desenvolvimento compartilhado. Noções como segurança coletiva, porque a gente conhece as políticas históricas do imperialismo e atuais, imperialismo estadunidense principalmente, que consiste no tema da segurança, em privilegiar a própria segurança em detrimento da segurança dos demais. E tanto com o presidente Putin como com o presidente Xi, o Lula discutiu o tema de uma segurança, um sistema de segurança coletiva. No caso da China, houve muitas discussões, inclusive no âmbito da CELAC, que é um tema à parte na visita do Lula, e muito importante, a questão do desenvolvimento compartilhado, a questão do encontro de civilizações. Portanto, eu acho que esses temas são os temas principais que devem orientar, digamos assim, que devemos tomar como critério principal para tirar uma conclusão sobre se essa viagem tem ou não êxito. Especificamente, no caso da Rússia, tem um fato adicional que Lula foi comemorar um triunfo político e militar contra o nazifascismo. Ignorar isto, fazer pouco caso disso, dizer, não, mas ele está na companhia de ditadores, isso além de uma manifestação de ignorância por parte de quem faz isso, principalmente nos meios de comunicação comerciais, além disto, é uma espécie de cumplicidade com o fascismo. Não querer reconhecer o papel da antiga União Soviética, do Exército Vermelho, e não querer reconhecer a atualidade de que se reveste esta celebração para as lutas do nosso tempo,
é uma manifestação de indiferença. Eles que dizem que são democratas, defensores da democracia liberal, etc., no fundo, estão contrariados porque o Lula foi comemorar com forças da multipolaridade a vitória contra o fascismo e tirar as lições disto para a luta que esses países empreendem nos dias de hoje. Então, esse é o primeiro aspecto. Você apresentou aí, Anderson, na sua questão, alguns temas da cooperação econômica, principalmente com a China, na segunda parte, digamos, da sua viagem, que eu queria ressaltar também, antes de entrar no concreto dos acordos assinados, entrar na moldura, digamos assim, da interpretação política que o próprio presidente Lula colocou. O presidente Lula colocou o seguinte: o potencial das relações China-Brasil é inesgotável. Então, não se trata apenas de analisar os 27 bilhões de reais, se trata de ver a perspectiva que isto abre. Ao lado disso, ele disse: a aliança entre a China e o Brasil é incontornável, é algo que não se pode revogar. E, em cima disto, foi, digamos assim, categorizado o nível das relações bilaterais como parceria estratégica global na nova era. Portanto, é um desenvolvimento nas relações que já vem se desenvolvendo há mais de 50 anos e que se potencializaram, digamos, nas últimas 3 décadas. Figuras importantes do sistema de comércio exterior do Brasil, como o Jorge Viana, presidente da Apex, disse o seguinte, que prevê-se um novo ciclo de crescimento exponencial do comércio bilateral. Além da questão dos cerca de 30 memorandos e acordos propriamente ditos que foram firmados na visita de Estado entre os ministros respectivos, entre o presidente Lula e o presidente Xi, houve muitas reuniões do presidente Lula com a comunidade empresarial da China e foram feitas sinalizações de outros investimentos para além desses 27 bilhões de dólares que constam já nos contratos. E para finalizar, digamos, essa parte, claro que você pode ter perguntas para desdobrar o tema, eu destaco o seguinte, que os acordos que foram firmados estão ligados a temas estratégicos ou a setores estratégicos do desenvolvimento nacional. E esses setores estratégicos têm a ver com a infraestrutura, têm a ver com a energia, têm a ver com a questão ambiental, porque se insere no tema da cooperação para enfrentar as crises climáticas, e se insere naquilo que tanto a China como o Brasil estão chamando de sinergia entre as prioridades do desenvolvimento nacional neste mandato do presidente Lula e as prioridades da China. Quais sejam? As prioridades do governo do presidente Lula se referem ao chamado novo PAC, se referem ao chamado novo projeto Indústria Brasil e, como eu me referi, ao projeto de transformação ecológica. Há uma sinergia entre esses projetos prioritários e a prioridade da China, que é ampliar cada vez mais os acordos no âmbito daquela iniciativa chamada a Nova Rota da Seda, que foi lançado pelo presidente Xi Jinping em 2013, que se desenvolveu enormemente mundo afora, inclusive com a América Latina. Isto, concluo, responde a uma questão que foi muito presente nos debates aqui no Brasil durante a visita recente do presidente Xi, o ano passado, quando o Brasil decidiu não assinar aquele documento de ingresso oficial ou formal na iniciativa chinesa, e se argumentou o seguinte: o Brasil está se afastando da China. Outros disseram: são as opções atlantistas que o Lula e o Itamaraty estão fazendo, que impedem um estreitamento. E, habilmente, as duas chancelarias, e acho que as duas presidências da República, elaboraram esse conceito. Bom, não está assinando, mas há uma sinergia entre os principais projetos de desenvolvimento do Brasil e os principais projetos de investimentos externos da China. Eu acho que isso, Anderson, abre perspectivas para investimentos cada vez maiores e um comércio cada vez mais intenso também entre as duas partes. É importante você trazer essas questões aqui para a gente. Você falou da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. O Gustavo Petro anunciou a entrada oficial da Colômbia
na nova rota, assinou lá o documento para a entrada da Colômbia. O Zé Reinaldo, é importante você trazer isso, porque você citou até que foram cerca de 30 acordos assinados, documentos, enfim, foram 36 documentos assinados nessa ida do Lula lá à China. Dentre eles, 26 memorandos de entendimento, que as pessoas dizem que não são lá grande coisa diante do diálogo internacional, 3 declarações e planos tanto genéricos, houve 4 protocolos, documentos que são mais efetivos, que foram assinados, todos eles relacionados ao agronegócio. 2 acordos do Banco Central e também do Dataprev e um termo que foi assinado com a Fiocruz. Há questionamentos em relação a isso, mas principalmente, como você traz aqui para a gente, para além, obviamente, do volume de investimentos que foi acertado da China aqui no Brasil, desses acordos, o que mais representativo fica dessa viagem é a sinalização que o Lula dá em relação ao diálogo com os chineses, né? Eu acho que sim, mas veja, mesmo em relação às negociações sobre o aumento dos investimentos chineses e a localização desses investimentos, foram feitas sinalizações importantes sobre a questão da ferrovia bioceânica, ligando o litoral atlântico brasileiro com o Pacífico, a partir indo até o porto, que foi recentemente inaugurado no Peru, que vai fazer uma conexão direta com a China. Então, a sinalização sobre a construção dessa ferrovia, as sinalizações sobre investimentos na área energética, as sinalizações no sentido de potencializar um processo de cooperação para a criação de novas infraestruturas no Brasil que repercutem no conjunto das cadeias produtivas. Então, o problema é que, claro, os memorandos eles são as primeiras sinalizações e são documentos que abrem um processo de negociação que lá adiante vão resultar em acordos propriamente ditos e em cifras concretas e investimentos efetivos. Então, tudo é um processo também gradual que envolve negociações empresariais, envolve negociações interestatais, envolve interações entre as diferentes estratégias de desenvolvimento. O Brasil precisa, obviamente, vencer alguns gargalos na sua estrutura econômica, porque o parque industrial brasileiro sofreu muitas avarias, muita destruição no período do neoliberalismo, aquilo que se fala, o Brasil se desindustrializou, a balança industrial do Brasil ficou deficitária. Então, eu acho que tudo isso são processos que carecem de ajustes e que vão influenciar depois nas negociações entre os dois governos e entre as diferentes comunidades empresariais. Há problemas também, a gente sabe que há setores na economia brasileira que, com justa razão, apresentam preocupações quanto mas, por exemplo, o setor ferroviário. A China vai construir ferrovias, mas nós temos capacidade ociosa. Eu cheguei a ver um documento de um setor da ferrovia brasileira dizendo isso. São questões, são queixas ou preocupações que precisam efetivamente ser ouvidas, e acho que o Estado Nacional brasileiro tomará em consideração para conduzir conversações que levem em conta esses interesses específicos também. Tá certo. Zé Reinaldo, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Hinaldo Martins. Eu queria te ouvir a respeito disso. É uma pergunta muito simples. Ele pergunta o seguinte: nenhuma palavra sobre negociações usando as moedas nacionais? Pergunta o Hinaldo Martins. Houve. As notícias que... Não há detalhe, mas as notícias que circularam são no sentido de que poderá se introduzir esse mecanismo de uso das moedas nacionais. O que não significa... O Lula fez uma declaração sobre isso na coletiva que deu ao final da visita. Ele disse: não estou brigando com o dólar, não quero briga com o dólar, porque desenvolveu-se, circulou a versão, já desde anos anteriores, de que o Brasil iria se somar a uma série de outros países para eliminar o dólar das suas transações e criar uma moeda do BRICS, como se essas coisas pudessem ser feitas abruptamente ou pudessem ser feitas por decreto. Essa questão de substituição gradual do dólar, introdução de outras moedas no comércio internacional, isso depende muito de uma evolução gradual da própria economia internacional, que eu acho que é algo inevitável. Com a emergência da China como a
principal potência comercial e que vai se transformar, e já se transformou, numa grande potência financeira, é inevitável, é inescapável que haverá pelo menos uma cesta de moedas. E, nesse processo, contribui muito o uso das moedas locais, que é algo que a China já tem feito com outros parceiros, já faz com o Irã, já faz com a Rússia, numa medida ainda gradual. Não quer dizer que todo o comércio da China com esses países citados, esses países parceiros, já seja totalmente em moedas locais. Então, eu acho que tudo isso depende também do surgimento de uma nova arquitetura financeira internacional, que é um processo, na minha opinião, objetivamente inescapável, mas que é gradual. Tá certo. O Zé Reinaldo, eu queria tratar contigo agora do seguinte: eu tenho visto alguns analistas, mais especificamente em relação à viagem lá do Lula à Rússia, né? Alguns analistas considerando que o Lula ficou em segundo plano por lá, que a figura mais esperada pelo Vladimir Putin, presidente da Rússia, era o Nicolás Maduro, líder venezuelano, que fechou uma série de acordos com o mandatário russo, enfim, teve uma recepção de gala por lá. Pelo que eu vi, inclusive, nessas análises, o Brasil não seria mais prioridade da Rússia na América do Sul, mas sim a Venezuela. Eu gostaria de te ouvir a respeito disso, por favor, se você concorda com esse tipo de avaliação. Bom, eu confesso que eu não tenho, digamos assim, os elementos, as informações específicas da chancelaria russa e dos ministérios concernentes aí à questão econômica da Rússia para fazer essa afirmação assim tão peremptória de que o Brasil não é um parceiro tão importante e que a Venezuela seria o parceiro mais confiável, digamos assim, da Rússia. Talvez pelas carências maiores da economia venezuelana e, digamos assim, pela menor diversidade de parcerias que a Venezuela tenha, talvez isso abra um terreno mais favorável para uma relação da Rússia com esse país, até porque também já há um processo de cooperação internacional, ou bilateral entre a Rússia e a Venezuela, bastante já desenvolvido. Agora, quanto a essa questão de que então, isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que o Brasil seja menos importante nas relações bilaterais com a Rússia, nem que o presidente Lula tenha sido tratado de maneira inferior ao que o presidente Putin tratou o presidente Nicolás Maduro. Eu acho ótimo que o presidente Nicolás Maduro seja bem recebido na Rússia como em qualquer outro país e desejo muito que o presidente Nicolás Maduro volte a ser bem recebido no Brasil e que o Brasil se disponha a enviar em algum momento o presidente Lula, que ele decida ir à Venezuela, porque considero que as relações entre Brasil e Venezuela deveriam ser relações prioritárias no âmbito latino-americano, porque são dois países parceiros na fundação da CELAC, e sem essa integração não vai ser possível a América Latina desempenhar o papel que lhe cabe na multipolaridade. Agora eu vejo o seguinte, que a mídia ela fica procurando questões assim pontuais, vazamentos, bastidores, quem que se sentou na primeira fileira, quem que se sentou na segunda, quem ganhou uma medalha, quem recebeu a melhor recepção. Eu acho que isso é uma forma da mídia contornar os assuntos principais que estão nos itens aos quais eu me referi, da importância geopolítica, da presença do Lula na Rússia e, posteriormente, na China. Eu acho que o tratamento que o Putin deu ao presidente Lula foi um tratamento digno, um tratamento correspondente ao nível das nossas relações. Entre eles se falou muito também do nível estratégico da cooperação bilateral, e o Putin escutou com muito interesse as proposições que o presidente Lula fez sobre a promoção da paz na Ucrânia, que é um assunto muito complexo, que efetivamente depende mais da Rússia e da Ucrânia do que dos países parceiros. Não tenha dúvida, vai haver inclusive uma reunião hoje na Bélgica para tratar desse tema do conflito entre russos e ucranianos. Parece que o Putin não vai estar nesse encontro lá para ver se há um acordo aí de cessar-fogo mais alongado. Vamos ver, vamos repercutir isso aqui, inclusive, ao longo dos próximos dias. Agora, em relação a aproveitar que você citou, Zé Reinaldo, na tua última resposta, essa cúpula da CELAC, né, que é a Comunidade dos Estados
latino-americanos e caribenhos com a China. O Lula defendeu a integração dos países latino-americanos e disse que a região continuará representando a pobreza no mundo hoje, se não buscar uma maior cooperação, além de ter afirmado que os chineses são fundamentais para o desenvolvimento econômico da região. Essa cúpula China-CELAC, Zé Reinaldo, produziu algum resultado prático para além dos discursos? Fala um pouquinho desse encontro em um cenário de guerra comercial aberta entre Estados Unidos e China. Houve algum tipo de acordo mediado para favorecer os países latino-americanos no comércio com a China, por exemplo? Bom, houve muitas proposições, isso consta do documento que foi aprovado na cúpula China-CELAC, proposições relativas ao exercício da solidariedade internacional entre a China e os países latino-americanos e caribenhos. Esta solidariedade internacional se refere aos temas geopolíticos e se refere a temas econômicos, sem especificar aqui contratos e convênios e memorandos, etc., mas foi muito repisada a ideia do desenvolvimento compartilhado e como os chineses formulam, né, criar uma comunidade de desenvolvimento compartilhado entre a China e a América Latina, como ela tem comunidade de desenvolvimento compartilhado entre a China e a África, através do Fórum de Cooperação China-África, como tem também comunidade de desenvolvimento compartilhado entre a China e os países do Sudeste Asiático no âmbito da ASEAN. Então, sob esse guarda-chuva de solidariedade mútua e, naturalmente, principalmente solidariedade da China com esses países, se prevê a possibilidade de acordos de cooperação. Foi sinalizado o problema de conectividade entre civilizações, a abertura de cursos e de facilidades para milhares, dezenas de milhares de latino-americanos irem fazer cursos na China, bolsas de estudo. Então, isso foi muito falado. O tema do encontro de civilizações foi muito discutido também. A defesa da soberania dos países quando esses países forem atacados. Obviamente que não se trata aqui de defesa militar, da China entrar em ação militarmente na defesa desses países, mas de dar o necessário respaldo institucional e político e diplomático quando essas coisas ocorrerem. Então, a reunião China-CELAC foi marcada por declarações dessa natureza. Agora, não se pode esperar de uma cúpula que as coisas saiam resolvidas. A cúpula ela faz uma declaração genérica e que depois se desdobra em conversações de diferentes tipos, em reuniões ministeriais, em reuniões setoriais e em reuniões bilaterais também entre os diferentes integrantes da CELAC diretamente com a China. Sem dúvida alguma. O Zé Reinaldo, eu falei ainda há pouco sobre essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos. O Brasil tem se aproveitado da melhor maneira desse tarifaço do Donald Trump, especialmente em relação aos chineses. Por mais que os dois países, China e Estados Unidos, tenham construído aí esse acordo para reduzir as tarifas por 90 dias, 30% para os produtos chineses e 10% para os produtos que entram lá na China, produtos dos Estados Unidos. O que vai acontecer depois disso é uma incógnita. Como é que o Brasil tem se colocado diante desse conflito comercial? E outra, há quem diga que o Brasil tem feito dupla sinalização ali. O Haddad disse que queria aprofundar o diálogo com o governo Donald Trump, e o Lula vai lá para a China exaltar a relação entre os dois países. Você vê essa dupla sinalização do Brasil? A gente precisaria escolher um lado nesse momento e também fala sobre isso que eu levantei anteriormente, sobre a postura do Brasil diante da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Bom, eu acho que a postura do Brasil foi cautelosa desde o início, protestou, claro, como tinha que protestar, porque não faz nenhum sentido uma tarifação extraordinária dos Estados Unidos sobre o Brasil. Protestou, mas ao mesmo tempo entrou, como na minha opinião é necessário fazer, entrou no processo de negociação por conta também de uma questão de correlação de forças. Né? Há uma desigualdade muito grande entre os Estados Unidos e o Brasil, e nós não podemos ir com a faca nos dentes, imaginando que temos força para
um enfrentamento direto. Então, eu acho que há uma combinação entre um firme protesto e, ao mesmo tempo, a abertura de canais de negociação. O que o Brasil supostamente estaria ganhando, mas isso precisa ser verificado com os dados concretos, é o fato de que a China fez uma sinalização de que vai parar de comprar, iria parar de comprar os produtos agrícolas estadunidenses e aumentar a demanda em relação aos produtos brasileiros, o que certamente, se ocorrer, resultará em maior lucro, em maior desempenho, maior desenvolvimento do chamado agronegócio brasileiro. Então, isso pode ter uma repercussão positiva imediata na nossa balança comercial, é algo a verificar. Agora, eu acho que é uma discussão falsa, porque o Brasil está optando pela China e abandonando os seus aliados tradicionais e abandonando os Estados Unidos. Acho uma incompreensão colocar a coisa nesses termos. Acho que setores do governo brasileiro, porque no governo brasileiro há isso, há muitas visões, há muitas nuances, há muitas perspectivas distintas, muitas ligadas às diferentes formações ideológicas e políticas que constituem o governo, outras ligadas a protagonismos individuais, ligadas a projetos políticos. Então, eu acho que é uma falsa dicotomia. Agora, o que eu afirmo é o seguinte: o problema não é o Brasil optar pela China em detrimento dos Estados Unidos. É o Brasil se situar de maneira correta no que é, na minha opinião, a tendência principal do mundo contemporâneo. E essa tendência principal do mundo contemporâneo é o fortalecimento da multipolaridade, e o eixo em torno do qual vai girar, e já gira, em grande medida, a multipolaridade, são os BRICS, e nos BRICS o pilar central é a China, e, portanto, estar com a China não é um problema de integrar o Brasil à China, nem colocar o Brasil na dependência da China, mas integrar o Brasil à tendência principal do desenvolvimento da geopolítica. Porque quando colocam a questão nessa dicotomia, é o seguinte: bom, o Brasil era subordinado aos Estados Unidos e agora vai se subordinar à China, e aos que defendem que o Brasil siga subordinado aos Estados Unidos. A perspectiva de se ligar à China não é a perspectiva da subordinação, ao contrário, é como o Brasil exerce a sua soberania inserido no rumo geral, no curso objetivo dos acontecimentos mundiais. Tá certo. Zé Reinaldo, eu queria mudar de assunto aqui, falar um pouco sobre Javier Milei, presidente da Argentina, porque o governo argentino publicou um comunicado que deve ser transformado em decreto e restringe a entrada e a permanência de estrangeiros no país, lá na Argentina. O decreto passa a vigorar assim que for publicado no Diário Oficial do país, o que não tem data certa ainda, mas deve ocorrer ao longo dos próximos dias. Com essa nova norma, a utilização dos serviços públicos de saúde será cobrada de residentes transitórios, temporários e em situação irregular. Turistas também terão que apresentar um seguro médico ao entrar na Argentina. Além disso, universidades públicas poderão cobrar mensalidades de estudantes estrangeiros. Parece que o Milei quer seguir os passos aí do seu guru Donald Trump, né, o Zé Reinaldo, e endurece aí para os imigrantes na Argentina. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão do governo Milei, como é que ela afeta os brasileiros e também afeta as relações diplomáticas entre os países aqui no nosso continente. Bom, você já disse tudo. Primeiramente é isso, é uma imitação barata, né, canhestra, da parte desse projeto de ditador, uma imitação ao seu êmulo principal, ao seu patrão, que é o Donald Trump. Ao mesmo tempo, além de prejudicar as relações com o Brasil, é uma maneira que o Milei encontra de perpetrar mais uma agressão ao Mercosul, porque o Mercosul prevê a livre circulação de pessoas, o Mercosul prevê uma integração completa, que é algo que já estava em curso, algo que estava em andamento, que precisava de aperfeiçoamento, para além das relações estritamente comerciais. A ideia mais generosa do Mercosul é criar realmente uma comunidade sul-americana e que pode evoluir para uma comunidade latino-americana.
Então, o Milei é contrário ao Mercosul, ele já disse que vai sair do Mercosul, que ignora o Mercosul, que não vai às reuniões do Mercosul, ignorou também a reunião China-CELAC, de maneira que é um isolacionismo que ele está praticando, com a ilusão de que, ao fazer isso, ele vai se transformar, digamos assim, no bunker do imperialismo estadunidense, do governo Trump, para exercer uma espécie de hegemonia ou subhegemonia aqui na região. O problema é que tudo indica que o governo Trump vai entrar certamente em parafuso. O futuro imediato, daqui a 3 anos, daqui a um ano já teremos eleição intermediária nos Estados Unidos, que pode mudar com a relação de forças no Congresso. Daqui a 3 anos, uma nova eleição presidencial. A gente conhece a instabilidade do sistema político, essa gangorra do sistema político americano. Então, é uma aposta, na minha opinião, que pode estar fadada ao fracasso. Não é a mesma coisa, mas acaba de ser anunciado pela China, anunciada uma medida que é a medida de liberar os vistos. Claro que não é visto de permanência, é visto para turismo e para uma permanência curta, para fazer negócios, mas para 5 países sul-americanos, inclusive a Argentina, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Peru. Então, vai facilitar muito o trânsito de brasileiros e sul-americanos para a China a partir do dia 1º de junho. Vai no caminho inverso, né? A China em relação ao que os Estados Unidos e a Argentina têm feito, tem facilitado aí o trânsito entre os países aqui da região e a China. Ô Zé Reinaldo, eu queria fechar aqui o nosso papo falando, posso deixar de tratar dessa morte do José Pepe Mujica, lá no Uruguai, que aconteceu anteontem, muita comoção diante da passagem do líder uruguaio. Aliás, o presidente Lula, inclusive, vai hoje lá para os nossos vizinhos participar do velório do Mujica assim que ele chegar da China. Eu queria que você falasse um pouco, a gente repercutiu, obviamente, em profundidade aqui essa morte do Mujica ontem, mas eu queria te ouvir, claro, a respeito disso. O que é que o Pepe Mujica representou para a esquerda, especialmente para os países da América Latina, Zé? Eu acho que ele representou muito, ele foi um homem longevo, né? Ele ia fazer 90 anos agora, daqui a poucos dias. Isso. E como ele teve uma participação também durante um longo período na vida política uruguaia, ele desempenhou muitos papéis conforme a situação de cada momento. Ele foi guerrilheiro no momento em que a forma de luta principal na América Latina e no Uruguai, como foi também no Brasil, ele foi protagonista de uma luta armada dentro de uma organização revolucionária que era o Movimento de Libertação Nacional Tupac Amaru ou Tupamaros. Esse nome é uma alusão e uma homenagem a um indígena da resistência peruana contra o colonialismo espanhol. Por conta disso, ele foi preso, foi supliciado, foi torturado, foi submetido a situações carcerárias terríveis, isolamento total, e ele teve um total de uns 14 ou 15 anos de prisão, né? 13 dos quais contínuos. Então, esse papel também de resistir à prisão. Depois, quando o país se democratizou, o Movimento de Libertação Nacional se transformou em MPP, Movimento de Participação Popular, um partido político legal, que veio a ser uma das forças mais relevantes da Frente Ampla uruguaia, que é a coalizão da esquerda uruguaia, das forças progressistas uruguaias, que nessa nova fase desempenhou também, com outras formas de luta, um papel revolucionário no país. E com isso ele foi parlamentar, ele foi ministro e, finalmente, presidente da República. Então, ele representou esse papel. Na presidência da República, ele teve um governo voltado para a democracia, para a soberania uruguaia e para a justiça social, além de ter demonstrado ser um homem ético, humanista, em todas as dimensões. Para a América Latina, ele desempenhou um papel importante, porque foi sempre um defensor do progressismo na América Latina, das soluções progressistas, soberanistas, integradoras. E ele formou, digamos assim, nesse time, nessa, digamos assim, seleção de ouro dos grandes líderes da esquerda latino-americana. Então, cada qual com sua nuance de pensamento,
com sua forma própria de encarar a vida e a luta, ele formou no time do Fidel Castro, do Raul Castro, do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, do Lula, da Cristina, da Dilma, do Rafael Correa, do Evo Morales, do Tabaré Vázquez, que foi o seu antecessor. Perguntado uma vez sobre como ele via as lideranças da esquerda latino-americanas, ele disse assim: nós temos a esquerda e os líderes que a história nos trouxe. E ele é um deles. Ele é um dos que a história nos trouxe para essa época e, portanto, o papel dele é realmente um papel a ser, a sua memória, né, cultuada pelo povo uruguaio e pelos povos latino-americanos, no sentido de tirar as lições da contribuição que ele deu para o desenvolvimento político da região. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. É importante celebrar a memória e a vida de Pepe Mujica, apesar dos pesares, né? Muita gente cita que ele mais perto do final da vida começou a adotar posições mais moderadas em relação à política. Enfim, há quem critique determinadas posturas do Mujica, mas é fato que ele foi um personagem importantíssimo para a esquerda no nosso continente. Zé Reinaldo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, viu? É sempre uma alegria contar com a tua participação. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, que a gente possa voltar a conversar aqui em breve no nosso programa. Te desejo uma boa quinta-feira e deixo um grande abraço. Obrigado igualmente, meus votos para que faça uma continuidade de um bom programa e quando precisar nós estamos aqui à disposição, que é sempre uma honra estar aqui com você e com o seu público. Forte abraço. Alegria nossa. Grande abraço, até a próxima. Até. Começamos aqui com José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, que é jornalista e editor internacional do site Brasil 247,